surpreendido por Deus. O que será que acontece quando Deus nos surpreende e se manifesta a nós? Bem, a palavra de Deus nos narra muitas situações assim, para a nossa edificação, não que elas tenham que se repetir, mas elas foram registradas, porque o benefício e as verdades destes momentos das Escrituras são verdades também para mim, para você, e podemos nos apropriar dessas experiências quando Deus então surpreende. Hoje vamos focar no livro de Isaías, no Velho Testamento, o grande livro do profeta Isaías. Depois ali então nos livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, você vai encontrar Isaías, o profeta Isaías, também conhecido como profeta evangélico, porque ele foi o que mais claramente falou sobre a vinda do Messias. Então as verdades do evangelho estão muito bem refletidas no livro de Isaías, longo livro profético, mas então as palavras de um homem, de um profeta, durante um período da história de Israel. E ele viveu ali um tempo longo, um ministério profético longo de décadas, passou pelo reinado de alguns reis e viu diversas situações, adversidades políticas, econômicas, e sempre procurando dar direção de Deus para o povo de Israel. Nós vamos a Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Mas antes de irmos a esse texto, Isaías 6, 1 a 8, eu quero destacar um verso da palavra de Deus. Quando nós pensamos sobre ser surpreendido por Deus, um verso que me vem à mente está no Salmo 139, o verso 5. Um verso para eu e você guardar e conhecer. Vamos dizê-los juntos, este verso primeiramente. Juntos então. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Salmo 139, que fala desta presença de Deus da qual não podemos escapar. Maravilhoso salmo, vale a pena ser lido com frequência. Grande Deus, e que está sempre por aí, mesmo quando nós não o percebemos. Aí está o verso que resume esta verdade. Então vamos a Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Palavra do Senhor. Na calma noite, chamada hoje, neste lugar singelo, Deus o encontra de forma magnífica na sua palavra. Então que o seu coração esteja disposto a ouvi-la, o cansaço seja colocado de lado e a sua mente possa meditar e receber a palavra. Ouça a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse:
veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Esta é a palavra do Senhor para a igreja nesta noite. Quando visitei o parlamento inglês em Londres, entre os muitos aposentos, salas e salões que visitei 2, onde às vezes se realiza alguma cerimônia com a presença do monarca inglês, hoje Rainha Elizabeth II. Nas 2 salas haviam tronos, belos, impressionantes, aparência de riqueza, porque a ideia é que a monarquia, então, é o poder supremo e maior da nação. Belas cadeiras, assentos para gente importante, históricos de séculos. Não achei esses assentos, não achei eles muito confortáveis, mas eram impressionantes. E é um lugar que você entra e há um impacto na sua vida, mas não tão grande como seria em outras épocas. Não tão grande porque não fui surpreendido. Eu havia lido um pouco sobre o lugar que eu ia visitar e o que eu poderia esperar dele, e sabia que eu ia me deparar com esses tronos. Eu havia visto inclusive fotos deles. E mais, eles foram feitos para simbolizar poder e grandeza, mas já não representam muito isto. Sim, a Inglaterra ainda é chamada um país de primeiro mundo, mas em nada lembra o que foi o grande reino da Inglaterra no passado. Até a Segunda Guerra Mundial, a maior parte do mundo, podemos dizer, estava sob o domínio deles. Lugares como Índia, Canadá, Austrália, países hoje impressionantes em tamanho e recursos, estavam debaixo dos ingleses, isso para não falar de muitos outros. Mas isso se foi, não mais. Aqueles tronos, então, não me impressionaram como impressionaria outras épocas. Não me impressionaram também porque não fui surpreendido. Eu esperava por eles. Mas essa experiência minha com esses tronos ingleses é bem diferente da experiência aqui que nós lemos nesse texto da palavra de Deus com o profeta Isaías, no fim do século 8º antes de Cristo. E o texto é muito claro, diz o verso 1, que foi no ano em que o rei Uzias morreu. Isaías viveu pelo menos uns 3 reinados, uns 3 reis. E aqui é este momento quando é considerado a narrativa da chamada dele para ser um profeta. Ele é chamado para ser um profeta, esta é a narrativa do que se deu. E aqui nós temos Isaías numa experiência bem diferente com o trono. Nós vemos aqui que se trata do trono de Deus. É tudo muito claro. E Isaías não estava buscando um encontro com o trono de Deus, nem ousaria fazê-lo. Se você ler o texto aqui, ele mesmo diz que ele não ousaria fazer isto, porque ele sabe o que seria dele se ele se encontrasse face a face com o trono de Deus. Isaías não fez nenhuma ginástica espiritual para chegar a esse trono de Deus. Não foi algum esforço de concentração espiritual, meditações, etc. Isaías, na verdade, nem esperava, ele foi surpreendido. O texto nos indica que foi algo inesperado. Deus
é quem decidiu se manifestar assim em Isaías. E que surpresa, que sacudida! Já imaginou isto na sua vida? O que é estar perante o trono de Deus? De repente você se vê perante o trono de Deus. O que é isto? Nós certamente não haveremos de ter essa visão, essa experiência de Isaías. Mas, como o próprio texto diz e narra, o trono de Deus está em todos os lugares, nós estamos diante dele. Se o trono de Deus surpreende Isaías, e então há uma rica experiência, não deve ser diferente comigo, com você, e não deve ser diferente mesmo porque nós podemos aprender e receber as verdades da experiência de Isaías, dessa surpresa, o trono de Deus e o Deus do trono diante dele. Aí está, Isaías perante o trono de Deus. Esse Deus do trono, esse Deus que não é um garoto de recados, esse Deus que não é o meu servo, o seu servo, esse Deus que não é um amuleto da sorte, esse Deus que não é acalma leão quando a coisa fica feia, esse Deus que não é resumido a algo parecido com uma aspirina, esse Deus que não é o Deus da conveniência, esse Deus que não é o Deus do marketing religioso que está aí na mídia, em tantos lugares, e muito do que se chama igreja, movimentos que estão por aí, esse Deus que não é o Deus que veio para nos entreter, como se fosse um passatempo, nos fazer sentir muito bem nas nossas situações, seja qual elas forem. Esse Deus que é um Deus do trono, o maior deles, o trono absoluto. O que é isto? Isaías perante o Deus do trono, não somente diante do trono de Deus, mas principalmente, primeiramente, diante do Deus do trono. Eu e você perante o Deus do trono, quando lemos esse texto, somos colocados aqui nesta noite, nesse lugar singelo, simplesmente perante o Deus do trono. E então a primeira coisa, o primeiro impacto, manifestação, definimos como glória. Glória. Nós temos aqui essa narrativa tremenda e nós ouvimos sobre seres que desconhecemos e uma série de acontecimentos tomando lugar ali, o tremor, fumaça e esses seres e também o canto e tudo isto. O que é que nós temos aqui? Nós temos Isaías dessa experiência que se revela na forma daquilo que pode ser chamado de apoteose. Apoteose é aquela cerimônia feita para nos impressionar com metáforas que expressem a grandeza do momento, do que se está se dando. E as apoteoses então buscam essas metáforas em certas encenações, em certos atos. Quando, por exemplo, temos a posse de um presidente da República, no Brasil ou em outros países, a cerimônia de posse, nós temos aqui em Brasília sempre essa cerimônia, quando há eleição. E aí então você tem aquele momento quando passa as tropas militares marchando de forma garbosa, a expressão de força, poder da nação. Você tem fogos de artifícios talvez explodindo e subindo ao céu essas luzes e fogos. Você tem possivelmente aviões da Força Aérea passando em rasante com o seu estrondo e o seu ruído em alta velocidade, quem sabe. E você tem a banda tocando, os dobrados militares que falam da mentalidade de avanço, de ir em frente e ir à luta. Enfim, tudo feito para nos impressionar e nos comunicar, impressionando o quê? A importância daquele momento, a importância daquele ofício, apoteose. E aqui o que nós temos é isto, é uma apoteose. Então tudo isto ali se manifesta, não para nós ficarmos discutindo quanto disto aqui foi real ou não foi, mas para entendermos que
não é uma questão das coisas em si, mas o que elas apontam. Glória, glória. Você ficaria tremendamente impressionado com glória. Glória é algo que o ser humano persegue, e lamentavelmente persegue de forma errada, porque glória não pertence ao ser humano. O ser humano cria, luta para criar apoteoses que dê glória ao ser humano. O que a mídia faz a não ser isto? Dar glória a alguns, que ela precisa de ícones que pareçam gloriosos, a fim de que a mídia possa manipular o povo para consumir. E aí os holofotes estão aí, as câmeras estão aí, e as narrativas, tentando dramatizar e vender imagens para nós das pessoas, como se elas fossem supra-humanos. Eles não são de nós, e o povo acredita e crê. E se um desses, por um acaso, passar por uma rua de Bragança, a multidão vai surgir para segui-los e querer tirar fotos, etc. E o que acontece é que aqueles que galgam esse tipo de glória humana acabam tendo problemas, acabam sendo pessoas que ficam fora do equilíbrio, porque o ser humano não foi feito para isso. Ele não foi feito para ser o centro da glória, pertence a Deus. E aí não impressiona que tantos acabam numa vida vazia, acabam, por exemplo, em drogas, muitos deles, e é difícil viver com isso. Você ser o centro de atenção em todos os momentos, e chega aquele ponto quando a pessoa, então esse cheio da glória humana aí, não tem a liberdade de fazer coisas normais, como eu e você, por exemplo, entrar numa pizzaria e saborear uma pizza com alguns amigos. Não podem. E o ser humano não consegue suportar isso. A verdade é que glória pertence a Deus. Só Deus é capaz de suportar a glória, porque Ele é em verdade aquele que senta no trono. Não que Ele seja um egocêntrico, mas é o estabelecimento de verdade, de realidade. Ele é o Senhor, Criador supremo sobre todas as coisas. E andar na verdade é reconhecer isto. E Deus glorioso tem que ser um Deus da verdade perfeita. E Ele não pode coadunar com a negação da glória dEle, porque quando Ele fizer isso, será para o nosso próprio mal. Porque Ele vai ser um daqueles que vai nos conduzir àquilo que não é a verdade. E nós haveremos de encontrar então nossas vidas estruturadas em Deus, que é verdadeiramente glorioso. Esta cerimônia de glorificação e honra aqui está. Em primeiro lugar, aparece a distinção de Deus. Diz Isaías que ele viu Deus em que forma gloriosa? Num alto e sublime trono. Deus não é um de nós. Deus é o nosso Criador, mas Ele não é um de nós, e muito menos somos nós deuses, muito menos somos nós, como algumas propostas religiosas, especialmente aquelas de fundo panteístas e os seus derivados, como Nova Era, ensinam que somos fagulhas da divindade, e que inclusive precisamos retornar ao todo da divindade através das reencarnações, exercícios espirituais. Não, nós não somos fagulhas da divindade, somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é muito diferente. Não somos divinos em nenhuma porção, nenhum de nós. Deus está num trono sublime e alto, isto é, Ele não é um de nós. Deus não pertence à nossa esfera de ser. Glória, Deus tremendo. Mas esse Deus aqui com essa distinção é o Deus também do domínio e da presença. Diz que as abas das vestes dele enchiam o templo. E diz também, não somente o templo estava cheio das vestes do Senhor, da sua roupa real, mas também diz que toda a terra está cheia da sua glória. Diz o texto, não é verdade? Não só no templo, mas também toda a terra. Esse Deus, trono alto, sublime, é esse Deus que tem o domínio presente em todos os lugares. E aí nós encontramos a manifestação, o impacto dele. Diz que a fumaça ali tomou conta do lugar, e quando ele foi louvado, tremeram as bases ali,
as bases das portas, e aí está então a manifestação de Deus. E diante de tudo isto, diante dessa grandeza dele, nós encontramos o temor. Surgem os serafins. A única vez na palavra de Deus que aparecem esses nomes aqui, ou este nome serafim, para se referir a estes seres, certamente angelicais, espirituais. Deus criou o universo, criou a nós, e a Bíblia dá a indicação que Ele fez outros tipos de criação, e então há outros seres. Nós sabemos parte disso através das Escrituras, e aqui está uma das indicações, estes seres. A palavra serafins quer dizer aqueles que são incandescentes, seres de fogo. E aí podemos ver nessa visão de Isaías, estes seres se manifestando de uma forma muito impressionante. Isaías não descreve em detalhes o que ele viu, mas devem ter sido seres que chamaram muito a atenção. E preste bem atenção que é uma apoteose, há toda aqui uma organização. Talvez você já viu isso em quadros, representando esferas humanas de poder, de realeza, etc. Você pode imaginar essa visão. Você tem um alto e sublime trono, é o centro de tudo. A glória de Deus, esse Deus distinto, único, que enche o templo e a terra com a sua glória. E aí em volta, esses serafins. E é dito que eles tinham 6 asas. E eles faziam o quê? Eles voavam à volta do trono. Você pode imaginar essa fotografia, exaltando a pessoa de Deus, Deus num alto sublime trono, e esses seres voando à volta. Faz lembrar você um quadro de uma apoteose. É isto que a visão está comunicando a Isaías com esses seres. E aí tem essa experiência, ou essa atitude deles de cobrir os pés e os rostos. Isto é uma atitude de resguardo e humildade diante de Deus. Não serem de forma irreverentes, não se postarem de forma descuidadosa, mas muito conscientes que eles estavam diante da glória do Senhor, do trono do Senhor, revoando à volta, como que louvando e adorando com seu movimento, exaltando a Deus no trono, mas com esse resguardo, essa humildade na presença de Deus. Mas não somente isso, diante de tudo isso, não poderia ficar de fora o canto deles então. Ali eles cantavam um cântico de adoração. A adoração é a única resposta e atitude diante do trono da presença de Deus. A adoração precisa estar na minha vida e na sua vida sempre. E então diz aqui que eles cantavam, proclamavam uns aos outros. Qual era o cântico deles? Qual era a proclamação deles? Uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. E nós encontramos aí o triságio 3 vezes: Santo, Santo, Santo. As 3 vezes sempre é a ideia de uma confirmação absoluta. Alguns entendem inclusive que já há um reflexo aqui da Trindade também, o Deus Trino. Mas de qualquer forma, não uma vez santo, não 2 vezes, mas 3, esta afirmação confirmada, absoluta em si mesmo. Mas diz que eles proclamavam uns aos outros, e a ideia de uma dinâmica. E então talvez alguns gritavam Santo, 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 e aquilo ecoava, enchia aquelas vozes com esse brado, todo o ambiente. E conforme eles terminavam e ia sumindo, outro grupo gritava Santo, 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 e aquilo tudo enchia o ambiente. E depois então que o outro grupo respondia, possivelmente então eles diziam que é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia, inteira está cheia da sua glória. A visão tremenda. Aí está Isaías diante desta visão. Visão do quê? De glória. Nós vivemos dias lamentáveis.
mesmo aqueles que se identificam por aí como povo de Deus, igrejas de Jesus Cristo, perderam a visão do que é o encontro com esse Deus do trono e então a sua glória. Os cultos viraram entretenimento religioso. Como é que se monta liturgias, até músicas, como é que se apresenta nos palcos? Porque não há mais, nem mesmo púlpito, há palcos como em casa de show. Não estamos fazendo questão aqui de mobiliário, nada disso, mas a atitude por detrás. Tudo é feito para agradar o público. Chamadas igrejas cristãs, não vamos falar de mais nada, nem daquilo que não é, aqueles que dizem se identificar com a palavra de Deus. Como é que podemos fazer para agradar o público, mexer com eles naquilo que eles gostam, não para comunicar e tocar a verdade da glória de Deus, a sua santidade na vida das pessoas, mas como entreter. Pesquisa de mercado move aquilo que é chamado de culto, apresentação de músicas. E os chamados pregadores, na verdade, leem um texto bíblico que parte com uma abordagem que mexe com autoajuda, aquilo que afaga o ego humano, e uma visão muito humanista, um Jesus Cristo, com seu poder e palavra de Deus que vem para afagar os desejos humanos, conforme as conveniências humanas. Não há um encontro com o Deus do trono. É preciso que fiquemos atentos. E uma coisa que eu anseio e até eu peço a Deus é que nós possamos aprender a estar diante do Deus do trono e que os nossos cultos sejam então verdadeiramente cultos, momentos quando nós nos agrupamos para estar diante do Deus do trono, não diante de nós, não diante do que nós gostamos, não diante de chamados pregadores que nos atraem por certas razões humanas, mas porque fomos levados a um encontro com o Deus do trono no culto. Deus como centro de tudo, e Deus entronizado, do começo ao fim, nenhum momento do culto voltado para o ser humano. Por isso, a luta por um culto de reverência, não de responsabilidade, não de entra e sai, não de qualquer forma, tudo feito com ordem e decência, com o maior esmero possível. Tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, sempre com essa consciência da presença de Deus, se nela estamos. Quando nos ajuntamos em particular, como o templo, casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, não o prédio, mas nós, estamos realmente vendo a glória de Deus, exaltando a glória de Deus, e entendendo que Ele é santo, santo, santo. Ele está num alto sublime trono, Ele não pertence à nossa realidade. Santo quer dizer separado, distinto, 3 vezes verdadeiramente separado, distinto, e num alto e sublime trono, e estarmos sempre com temor, reverência, e que haja momentos quando possamos vibrar na presença de Deus, nos alegrar no Senhor. Eu disse alegrar no Senhor, vibrarmos no Senhor, mas também nos quebrantarmos, quem sabe em alguns momentos. Enfim, seja qual for a experiência nossa, não seja uma experiência centrada no ser humano, no que nos interessa, nos convém, nos agrada, no que é popular, no que está muito na mídia, não, mas seja qual for a experiência íntima, física até nossa, seja porque nós estivemos diante do Deus do trono. O que isto causou na minha vida e na sua. Comoções, cultos que se trabalha para provocar comoções, comichões nas pessoas, agito.
manipulação de auditório, com som, com jeito. E uma hora fala piegas, chorando, depois outra hora para pular e saltar da cadeira. É tudo para uma comoção. Não há uma visão do Deus do trono. Deus nos ensina a estar perante o Deus do trono. A glória dele. E lá está Isaías. E diz que ele narra aqui que ele no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. A questão é o que aconteceu nessa experiência. Estava Isaías no templo em Jerusalém, ou ele estava em outro lugar e veio a visão? Foi algo visionário isto. E então seria um vislumbre, quem sabe, de um trono e de um templo celestial, não aqui na terra. Sabemos, todos concordam que é uma visão. Pode ser que a visão foi quando ele foi ao templo em Jerusalém para orar, possivelmente. E a visão então acontece no templo. E a visão incorpora o templo em si. Agora, preste atenção, foi no ano em que morreu o rei Uzias. Estamos falando de 742 a.C. Rei Uzias, o rei que governou, então, o reino do sul de Israel, Jerusalém, por volta de 50 a 52 anos. Um longo reinado. E não somente longo, mas um tempo de estabilidade e paz. Havia falhas do povo andar com Deus, mas foi um tempo de estabilidade e paz. 52 anos. Já imaginou no nosso sistema presidencial, se você ter cada 4, 5 anos, não é? Troca, mas sempre por 50 anos, estabilidade, paz. E aí você começa já a crer que é o poder humano a segurança. Veja só, estabilidade e paz por 50 anos. Quem sabe alguns diriam, muitos diriam, desde que eu nasci é assim. Sabe, nunca vi nada diferente. Sabe, foi sempre assim, vai ser sempre assim, nós temos o controle de tudo. O rei Uzias morre. E agora? Acordamos do sonho. Acordamos do sonho. O texto não é claro, mas possivelmente é nesse momento que Isaías tenha ido ao templo. Um momento de questionamento, confusão, um momento de incertezas. O que é que o futuro tem para nós? É um momento político difícil em termos do que está acontecendo na esfera internacional ali à volta deles. Começa no horizonte a surgir questionamentos. O rei Uzias era sábio, o rei Uzias fez tão bem, nele nós sentimos segurança, ele levou a prosperidade, mas não mais. E agora? E agora? E aí ele vê um alto e um sublime trono. O trono de Israel está vazio, mas não o trono de Deus. O rei Uzias veio e foi, mas Deus continua no trono. Meu irmão, minha irmã, que a sua certeza e segurança esteja sempre no trono do Senhor. Enquanto nós lidamos com os reis Uzias e seus sucessores e antecessores, e precisamos lidar com isso, temos que fazer o que podemos. Não pense que serão as nossas ginásticas, então partidos políticos e nem minhas ideologias que podem garantir qualquer coisa. Nem planos econômicos. Eles vêm e passam. Isaías encontrou aqui Deus no trono,
glorioso, alto e sublime. Isaías encontrou o quê? Estabilidade. Se você não estiver perante o Deus do trono, você nunca haverá de conhecer estabilidade no seu coração. Vivi alguns anos nos Estados Unidos, convivo ainda muito com pessoas de lá. Mas uma coisa que me chamou a atenção nos anos que morei lá, alguns anos direto, foi conhecer algo que eu não conhecia. Conhecer, ter contato com muitos da geração que passou nos Estados Unidos pela chamada Grande Depressão. O que foi isto? Um momento quando, de repente, todo o sistema econômico americano faliu. E as pessoas estavam animadas com o sistema americano. E as pessoas estavam investindo na Bolsa de Valores. Fortunas na Bolsa de Valores. De repente, tudo veio abaixo. As fortunas desapareceram do dia para a noite. E muitos até se mataram. Tal desespero. E aí, convivendo com essa geração, fiquei observando. Eles, sim, convivi com pessoas que passaram por isso, em que eram mais velhos do que eu. Eu não sou do tempo da Grande Depressão. Mas eu observava o comportamento deles, diferente do que eu vejo na geração atual. Eles não acreditavam na segurança do sistema econômico. Foram pessoas que viveram depois da juventude, na pós-Segunda Guerra Mundial. Foi um tempo de prosperidade americana enorme, e os que eu conheci tiveram sucessos, pessoas que tinham muitos recursos, mas sempre com o pé atrás, guardando e resguardando, porque não criam na segurança do sistema econômico. Sabe, inclusive, que prática encontrei com eles? Muitos deles. Sempre ter uma despensa cheia com alimentos não perecíveis. Eles viram pessoas da noite para o dia, sabe, indo para onde? Para a fila da sopa. Doação. Estabilidade, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos aí dias quentes, políticos, ideológicos, prestamos atenção e sabemos como vamos navegar, como vamos lidar com isso. Mas não se esqueça, nunca, que seja para cá, que as coisas forem para lá, a estabilidade somente em Deus, perante o Deus do trono. Quando eu olho, entendo, eu encontro com a glória dele, aí eu encontro a estabilidade. Mas esse momento da verdade difícil. Estar perante o trono de Deus põe à vista toda a minha impureza. Ele é santo, santo, santo. Não é uma questão apenas ontológica, isto é, ele de ser um ser de uma outra natureza. É também a questão de que ele não pertence à nossa natureza caída, pecadora, manchada, suja. E aí está Isaías diante desse Deus exaltado na sua glória, e ele ouve o canto, o grito dos serafins: santo, santo, santo. E as batentes das portas tremeram, a fumaça subiu. O que Isaías fez? Declara em nome de Deus que nós vamos vencer tudo aqui agora. Nós somos vitoriosos até o fim. Sou filho do rei. É isso? Não. Ai de mim. Ai de mim. Estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, impuros lábios.
percebe? Perante o Deus do trono, a santidade dele. Isaías não fala da política, não é isso que vem a ele não fala sobre a questão econômica, ele não fala dos seus desejos e conveniências que ele quer, quem sabe. O que vem sobre ele é uma consciência profunda, dolorida da sua realidade. Ele diz aqui: eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. O povo é corrupto, o povo é torto, a sociedade é imoral. É verdade, é verdade. Mas Isaías não está fazendo o exercício do é eles. É eles. É muito interessante ver a conversa nas rodas brasileiras, especialmente dos homens. Em 3, 4 minutos é possível que, quase certo que surja alguma palavra falando dos corruptos de Brasília. E quantas vezes eu já estive em rodas aí fora, onde o sujeito que eu sei que é o torto, dizendo que eles são corruptos. Não é Isaías. É verdade que eu vivo no meio de um povo impuro, mas ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Cair em si. Quando realmente estamos perante o Deus do trono, meu irmão, o nosso encontro não será com um Deus do consumismo, um Deus da autoajuda, mas um Deus que vai mexer com o nosso problema central, que as ciências humanas não mexem, mas procuram desconversar. Nosso problema grave e profundo é revelado na presença, quando estamos perante o Deus do trono. Ai de mim. Meus comportamentos, minhas atitudes, as coisas que eu estou fazendo, quem sabe quando ninguém está vendo, etc, etc. Ou naquilo que eu manipulo, enfim, sou impuro. Isto sobrevém a ele, que ele não tem como segurar, entendeu? Não tem como segurar, e ele grita, ai de mim. Ai de mim, e agora eu estive diante desse Deus Santo. E quem contempla o Deus Santo na condição nossa de seres humanos impuros, não sobrevive. Que situação terrível. Perante o Deus do trono, reconhecemos aquilo que se chama pecado. Em verdade, sou devedor. Não é que os outros são, é verdade que eles são, mas é que eu sou. Mas Isaías cai em si, não é verdade? Isaías não desconversa a sua impureza. Isaías não releva a sua impureza. Quando ele diz, ai de mim, nós estamos falando de um homem que não só que tomou consciência, mas está sentido, está contrito, está quebrantado. E aí a maravilha que nós encontramos é que perante o Deus do trono, quando há esta consciência e confissão, algo maravilhoso acontece. Um serafim imediatamente voa para o altar do templo. E toma uma tenaz, um pegador. E toma uma brasa do altar e voa para Isaías. E toca, então, os lábios, a língua de Isaías, com aquela brasa. O que está acontecendo aqui? Onde o serafim foi buscar a brasa? Onde? De que lugar? Ele foi buscar do altar. O que é o altar? O altar é onde acontecia a imolação dos cordeiros pelo pecado
do ser humano entre o povo de Deus. Aqueles cordeiros que ali morreram como metáforas e figuras do Cordeiro de Deus que haveria de vir ao mundo um dia para morrer a morte final e o sacrifício final, e o sacrifício real aconteceria cumprindo estas sombras, estas metáforas que representavam esta realização um dia. É lá do altar que é buscado a brasa. No altar, então, onde acontecia o ato vicário, isto é, a morte substitutiva. O cordeiro morria pelos meus pecados em meu lugar. A minha culpa, a minha morte, a minha condenação caía sobre o cordeiro lá no altar do templo, como caiu sobre Jesus Cristo na cruz. É lá no altar que ele vai buscar a brasa. Ai de mim, sou um homem e lábios impuros e vi o Senhor dos exércitos. Não vai sobrar nada de mim. Estou aniquilado. Como posso eu deparar-me com esse alto e sublime trono, santo, santo, santo 3 vezes? Já sei, eu posso fazer uns esforços aqui. Estou dentro do templo, inclusive, vou começar aqui umas orações e vou fazer umas penitências. É Deus quem intervém no Isaías impuro. Serafins, estes que servem a Deus, é que vão buscar no altar e providenciar a solução para Isaías. Perante o Deus do trono, encontramos não somente glória, mas encontramos graça. Encontramos a revelação de quem nós somos, impuros e pecadores, mas encontramos graça. Deus age e vem com este fogo terrível, mas é um fogo diferente. Ele queima, purifica, mas não consome. É um fogo diferente. Ele queima, ele purifica, mas não consome. É a graça de Deus. Ali já estava presente Jesus Cristo. E como Isaías, o profeta Isaías vai falar desse Cristo. Na nossa celebração de ceia, sábado passado nós lemos Isaías 53, você se lembra? A nossa injustiça recaiu sobre ele. Trono de Deus. Aí, quando Isaías, então, é liberto dos seus pecados, porque é isto que é dito aqui no texto, na verdade. Logo dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Não é que você vai tirar a sua culpa. Este ato meu, da graça de Deus, é que tira. O seu pecado, acrescenta aqui o serafim, o seu pecado será perdoado. Assim, dádiva de Deus no arrependimento, no quebrantamento. Assim, num instante. Nenhuma obra de Isaías, a não ser o quebrantamento. E assim, seu pecado está perdoado. Graça de Deus intervindo. E é nesse momento, e somente depois desse momento, é que ressoou a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E aqui Deus falando no plural, alguns consideram como um plural de majestade, mas também uma indicação já da revelação do Deus triuno. Quem enviarei? Quem irá por nós? Uma pergunta inquiridora. Todo aquele que já foi purificado pelo Deus do trono na sua graça, quebrantado, reconheceu, confessou a sua impureza, Deus tocou, purificando com o altar. Todo aquele que passou por isto vai ouvir Deus dizendo: quem irá por nós? A quem enviarei? O que é que está aqui? O que está aqui
é que uma vez então transformados pelo Senhor, somos dele e para servi-lo. Estar perante o Deus do trono é essa experiência tremenda da glória, da estabilidade, da impureza, da purificação, mas do serviço. Todos nós que passamos pelo altar da cruz de Cristo, saímos de ali com um chamado, uma comissão de sairmos para servir a Deus. E a resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me. Ninguém que verdadeiramente tem um encontro com o Deus do trono sai para continuar servindo a si mesmo, ou sai pensando que agora ele tem um Deus que vai servi-lo. Ele sai com uma consciência profunda de servir, manifestar, proclamar esse Deus em tudo que ele é e faz, no jeito de fazer as coisas, no jeito de falar, e muitas vezes, sempre que possível, até falando da mensagem do Senhor e da glória dele, perante o Deus do trono. Aí nós temos a experiência de um verdadeiro culto. Um verdadeiro culto é encontro com um Deus glorioso, e não com as nossas conveniências, nem luzes de palco, nem fumaça criada por ser humano. Há um encontro quando nós finalmente entendemos que a nossa estabilidade é no Senhor, mas também temos uma visão muito real da nossa imperfeição e aí da nossa dependência da graça. E num verdadeiro culto nós sempre saímos mais convictos de que Deus tem uma missão para nós quando nós partimos para os nossos caminhos. Como seria ser surpreendido por Deus como Isaías? Seria como foi com ele. Melhor ainda, é como foi com ele. E que eu e você possamos verdadeiramente estarmos perante o Deus do trono, porque a terra está cheia da sua glória. O Deus do trono está diante de nós. A questão é: estou eu diante do Deus do trono? O resto da semana possamos viver na presença dele. Amém? Amém. Vamos orar.